Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais em detalhes a respeito de construtos. Nós conhecemos, né, na gramática a classe dos substantivos, né? E os substantivos, eles se referem, como nós já vimos em outras aulas, a substâncias, né, que possuem essências, né, assim. Mas nós temos, por outro lado, muitos substantivos, se não a maioria, que se referem a construtos. E o que são os construtos? Tá? Então vamos lá. Com frequência, um nome comum simboliza um conceito que não é simples nem equivalente à essência da espécie natural. Exemplo, espécie ser humano. Então nós vemos que um nome comum, né, que nós conhecemos como substantivo normalmente, então o nome comum ele simboliza um conceito, né, com frequência ele simboliza um conceito que não é simples e não é equivalente à essência da espécie. Tá? Muitas vezes o nome é um construto, o que inclui na sua definição certos acidentes que não determinam a espécie natural, mas sim as classes que se diferenciam somente acidentalmente. Por exemplo, advogado ou atleta, né? Enfim, você vai ver que vários dos substantivos, né, se enquadram ali na definição de construto, tá? Aqui eu usei o advogado e o atleta só como exemplos mesmo. Então, na definição de advogado, por exemplo, certos acidentes são adicionados ao conceito ser humano. Então, nós vemos que advogado é um ser humano, não é isso? Ele é uma realidade e é um ser humano, não é isso? Só que certos acidentes têm de ser adicionados ao ser humano para que ele seja um advogado. Nem todo ser humano é advogado. Então, ele precisa de alguns acidentes para ser um advogado. Os acidentes são conhecimento das leis, habilidade de alegar o direito e etc. Todas aquelas características que um advogado possui ou deve possuir para ser um advogado, tá? Então nós vemos que em cima, né, ou além do conceito de ser humano, nós precisamos incluir outras características para que nós consigamos reconhecer, então, um advogado. Não é isso? Um construto pode ser analisado nos seus componentes, mostrando em quais categorias os significados essenciais estão. Por exemplo, um violinista, assim, é um substantivo, né, se refere ali a uma substância que é o ser humano, né, mas não é somente o ser humano. Ele precisa ter outras características. E uma das características é a qualidade, habilidade musical com violino, entre outras qualidades. Então, um exercício interessante para você começar a perceber cada vez mais a relação que existe entre a realidade e a linguagem é você fazer isso, você pegar um substantivo qualquer, né, e verificar qual é a substância a qual aquele substantivo se refere e, em cima disso, você verificar quais são as qualidades, né, ou características que devem estar presentes junto com aquele substantivo, junto com aquela substância, para que aquilo que é representado pelo substantivo apareça claramente. Né? Isso, por exemplo, um cabeleireiro. Né? Sim, nós vemos que é um ser humano, mas ele precisa ter outras qualidades para que não seja somente ser humano, mas seja um cabeleireiro, tá? Então esse exercício é muito interessante. Você vai vendo que cada vez mais você vai treinando a sua mente, é isso, para que você perceba já mais ou menos de cara a diferença entre uma substância e os seus acidentes e consiga já determinar rapidamente quando um substantivo se refere propriamente a uma substância e quando ele é um construto, quando tem mais elementos ali.
Isso, assim, ele é tão esse tipo de habilidade de percepção, ela é tão óbvia no ser humano que muitas vezes a gente, fazendo esse exercício, a gente pensa, não, mas isso daqui é muito óbvio, não é isso? Não precisa ter todo esse trabalho para entender isto. Sim, só que quando o assunto ele é um pouco mais abstrato, né, isso que não tem a ver com a realidade imediata, fica cada vez mais difícil de fazer esse tipo de exercício para você manter a relação sempre viva entre linguagem e realidade. Tá? E para que é importante você manter essa relação entre linguagem e realidade? Para que você não acabe entrando em teorias ou elaborando teorias que não têm nada a ver com a realidade. Né? O objetivo de você aprimorar as suas funções cognitivas, as suas habilidades de pensamento, etc., é você estar cada vez mais enraizado, por assim dizer, na realidade e não viver no mundo da lua com teorias, ideias, pensamentos que muitas vezes são muito bonitos, mas que não têm a ver com a realidade e acabam não sendo verdadeiros. E isso acontece em várias áreas do conhecimento. Então você tem de treinar de início com coisas básicas, como nós vimos aqui nesta aula, para que quando você se deparar com um tema um pouco mais complexo e abstrato, você consiga manter ativa e viva essa relação entre linguagem e realidade, tá bem? Então tente fazer esse exercício com alguns substantivos e então nos vemos na próxima aula. Até lá!